Olá pessoal, bem-vindos ao Justiça às Claras 2018. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Rafael Silva. O Dr. Rafael já deu várias entrevistas aqui no programa e para essa oportunidade pedi que ele apresentasse a sua opinião, debatesse comigo e com vocês uma questão muito importante. A reforma tributária. Por que nós estamos falando de reforma tributária agora, nesse momento? Porque esse é um ano eleitoral. O próximo governante vai encarar enormes desafios para obter e dividir a arrecadação, seja da União, do Estado, não do município, mas de uma forma assim vai ser atingido. Doutor Rafael, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por atender o convite do nosso Justiça às Claras. Cristiano, eu que agradeço a oportunidade, já me sinto em casa, né, e estar voltando aqui sempre é muito bom para estar falando com você e seu público e os demais telespectadores. Rafael, o Justiça às Claras vai fazer esse ano 3 anos que ele está no ar aqui na BH News. Nós já tentamos passar para o telespectador inúmeras mensagens, explicar um pouquinho do sistema judicial brasileiro, as consequências, as causas, as carreiras, o que um tribunal faz, e por aí vai. Mas eu queria, nessa entrevista, que você simplificasse as coisas. A população, ela precisa saber quem ela está elegendo. Ela precisa saber o impacto da opção que ela vai tomar em outubro agora. E para isso eu queria que você passasse para o telespectador a sua visão da necessidade de uma reforma tributária para a questão de divisão de renda aqui no nosso país. O que você pode falar sobre isso? Cristiano, primeiramente, tratar de um tema de reforma tributária é algo muito complexo. Não só complexo do ponto de vista econômico, fiscal, de leis de responsabilidade fiscal, tributário, mas do ponto de vista, como você mesmo disse, político. Nós temos inúmeros problemas para tratar da reforma tributária. Mas aqui nós temos que, então, pegar um mote metodológico, ou seja, nós temos que pegar aqui um fio da meada, para que o público possa acompanhar o nosso raciocínio. Sim. Um dos maiores problemas que nós temos aqui é uma alta carga tributária concentrada na tributação sobre o consumo e uma carga tributária mais diminuta na tributação sobre a renda. Então, o que isso acaba gerando? Antes de você entrar nisso, o que explica você tributar sobre a renda? No seu entender, a tributação sobre o imposto de renda é baixa ou não é esse o ponto? Esse não é o ponto. O problema não é que a tributação ela é baixa ou é alta em matéria de imposto de renda. Renda, sim. Sobre rendas, no geral. O problema são os estabelecimentos das alíquotas que se dizem progressivas, ou seja, quem ganha mais, paga mais, por óbvio, sim, e quem ganha menos, paga menos. O problema é que o nosso sistema trabalha uma alíquota regressiva. Veja bem, nós temos poucas alíquotas que a diferença de 1 centavo a R$1 de uma faixa do imposto de renda para outra faz com que a pessoa pague, às vezes, o dobro, o triplo. Entendo. E sobre consumo? Sobre consumo, nós temos um problema exacerbado. Primeiro, nós temos uma multiplicidade de impostos que incidem sobre o consumo e, a bem da verdade, as pessoas não conseguem reverter a sua renda, o seu valor adquirido pelo trabalho suado, para a satisfação das suas necessidades sociais. Ok, volta ao seu raciocínio então, era só para você fazer essa diferenciação. Então, a bem da verdade, Cristiano, nós temos aqui um problema muito sério. Por quê? Porque nós não temos um problema apenas voltado ao valor da carga tributária. Claro que isso é um problema notório, todo mundo já sabe. Sim. Nós não viemos aqui fazer o mesmo, e sim falar algo diferente para o seu público. Sim. Nós temos um problema referente à repartição de competências tributárias. O que é isso para o seu público entender melhor? Em 1988, quando então foi promulgada a Constituição Federal de 1988, ora vigente, que agora em 5 de outubro, salvo me engano, faz 30 anos, sim, nós tivemos uma divisão, como se a gente pegasse o mapa
do Brasil, e nós dividimos esse mapa em competências políticas e também de arrecadação tributária. Então, o que acabou acontecendo? A União fica com boa parte do bolo dos tributos federais. Que boa parte você chama de quanto, se você pudesse? Se eu pudesse realmente mensurar, a União ela fica com mais de 65% da riqueza do país. Ok, continua. E aí nós temos uma riqueza intermediária que fica na mão dos estados e Distrito Federal, e uma riqueza ínfima que fica na mão dos municípios, que mais sofrem. Porque como a gente já estava até conversando aqui nos bastidores, Cristiano, e vem falando com os meus alunos, em conversas no senso comum, quem mais sofre são os municípios. Por quê? Nós estamos próximos dos municípios. E quando o problema bate à nossa porta, nós procuramos quem? Os municípios, as prefeituras. E elas não têm arrecadação suficiente para satisfazer as nossas necessidades sociais. Ou porque os municípios são pobres, não têm meios de se satisfazerem, ou porque o repasse que vem da União para os estados já vem defasado, que consequentemente vem defasado dos estados para os municípios. Excelente colocação. A partir daí, qual é que seria, para a gente encerrar esse bloco, o primeiro passo para se fazer uma reforma tributária mais justa, no seu entender? No meu entender, o primeiro passo seria vontade. Nós teríamos que ter vontade do Congresso Nacional para poder impulsionar essa reforma tributária. A bem da verdade, a quem interessa a reforma tributária? A toda a sociedade. Mas, por outro lado, muitos se perguntam, como você próprio, a gente conversando aqui nos bastidores, por que até hoje não foi feita a reforma tributária? Ou a quem não interessa. Ou a quem, melhor dizendo, a quem não interessa a reforma tributária? Aos grandes. E em matéria política, quem é o grande aqui? A União Federal. A ela não interessa, porque a boa parte do bolo da arrecadação está com ela. Primeiro, ela vai querer perder essa arrecadação? Pergunta número 1. Pergunta número 2, ela vai querer perder o monopólio da concentração de riqueza e da administração político-fiscal dos demais entes federativos? Quem são? Estados, Distrito Federal e município? Aí fica a reflexão do povo. Aí você vai contar para a gente no segundo bloco. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos. É só um minuto. Voltamos com o Justiça às Claras, hoje com o Dr. Rafael Silva falando sobre a reforma tributária. Rafael, nós encerramos mais ou menos um denominador em comum, tanto da sua opinião quanto da minha, de que a União não quer perder o poder do tributo, vamos colocar assim. Também a mim não me parece interessante nem ter vontade política que tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional, que vai ficar desalocado de recursos, que eles vão querer abrir mão de repassar qualquer tipo de imposto, no sentido abstrato, para Estado e município. Perfeito. Pois bem, partindo disso, e se houver, se a sociedade impor uma reforma, por que você acha que teria que haver um aumento da tributação na renda e uma diminuição na tributação do consumo? Cristiano, primeiro, pelo fato de que as primeiras propostas que foram feitas no sentido de buscar uma reforma tributária no nosso país, elas foram amparadas por diversos estudos estatísticos. Tá? E esses estudos estatísticos nos demonstraram, economicamente falando, que o ideal é buscar uma tributação parelha, parecida, similar com a tributação do restante do mundo, onde você realmente prima com que as pessoas possam ter acesso a bens de uso e consumo, ok,
Mas, por outro lado, elas também têm que ter algo em troca. Aqueles que acumulam muito capital e detêm acréscimo patrimonial acabam pagando não uma alíquota que se diga confiscatória, mas uma alíquota justa, de acordo com os preceitos de igualdade tributária, a fim de que o Estado possa satisfazer as nossas necessidades sociais. Ou seja, veja bem, o que eu estou propondo não é uma exacerbação da tributação sobre os tributos que incidem sobre a renda. Não é isso. Então explica isso para o que eu quero deixar bem claro. Porque esse é um ponto muito importante. Exatamente, eu não estou defendendo aqui a alíquota do imposto de renda, Rafael, já é realmente altíssimo. 27,5%, quer dizer, no meu trabalho quase 30% do meu trabalho fica ali retido na fonte. Não, não é isso. O que eu estabeleço, primeiro, é a criação de alíquotas efetivamente progressivas, para que a gente possa primar por um princípio que está lá na Constituição, que é da capacidade contributiva, da capacidade econômica. Ou seja, aquele que tem mais riqueza, paga mais. Aquele que tem menos riqueza, paga menos. E como que se faz? Se faz o quê? Com uma dilatação, ou seja, a gente vai dilargar as alíquotas. Ou seja, aumentar as alíquotas. Tá, ok. Por outro lado, a gente vai ter um viés na tributação sobre o consumo, no sentido de diminuir para compensar. Porque se eu aumentar as alíquotas, mais pessoas que hoje estão isentas vão passar a pagar o imposto de renda. Porém, elas vão ter também capital de compra, né, e poder de compra, de obter os bens de uso e consumo das suas necessidades familiares. Eu não tenho essa prática tributária. Na minha escola sempre foi, o meu público sabe disso, direito do trabalho. Me parece que foi tentado no governo anterior fazer uma coisa nesse sentido. Abaixar a alíquota dos bens de consumo e, aparentemente, ou na prática, pelo menos em relação à finalidade, isso deu errado. Isso é que eu estou comentando com você. Está certo ou está errado? Está certo, Cristiano. Certíssimo. Porque é fato notório. Eu estou falando como telespectador. Sim, certíssimo. Isso é fato notório em toda a mídia, em todos os meios de comunicação, que nós tivemos um problema muito grave no governo anterior. Sim. Qual problema foi esse? Em matéria tributária especificamente? Buscou-se, então, simplificar, de certa forma, a tributação sobre o consumo, mas com um certo maquiamento. Porque, lá do outro, eu aumentei a tributação sobre a renda. Rafael, mas é exatamente isso que você está propondo. Sim. Porém, só que eu aumentei do jeito incorreto. Porque o que eu fiz? Eu aumentei através da figura tributária, para todo telespectador entender, que se denomina contribuições sociais. Sim. Basicamente, as contribuições sociais visam satisfazer necessidades sociais específicas. E elas são ligadas a uma finalidade muito específica. Eu tenho as contribuições da Seguridade Social, que todo mundo deve conhecer, Previdência, Assistência e Saúde, e qualquer outra necessidade social que não seja Previdência, Assistência e Saúde, como, por exemplo, alimentação, educação, transporte, fica a cargo das outras contribuições. Pois bem, o que o governo passado, mas não só o passado, diversos outros governos também, isso também tem que ser deixado bem claro aqui. Tudo é às claras. Tudo é às claras, tem que ficar bem claro. O que aconteceu? Criou-se a figura das contribuições para uma finalidade específica, ou seja, estou criando aquela contribuição para a Previdência. Só que, a bem da verdade, eu pegava boa parte do dinheiro, quase todo o dinheiro, e desviava da Previdência e criava uma outra destinação. Foi muito, meus amigos, para que todos vocês, de uma forma muito simplista, possam entender o que aconteceu na época da CPMF. A CPMF era o quê, gente? Uma contribuição. Destinada à saúde? Destinada à saúde. Quando que ela foi destinada à saúde? Que eu me lembro nunca. Virou quase o quê? Um imposto sobre operações financeiras. E nós já temos o IOF para isso. Ou seja, se nós formos estudar na Constituição, as contribuições elas têm que seguir, diferentemente dos impostos, uma finalidade específica. Finalidade essa que não está sendo observada pelo governo. Até hoje. Até hoje. Isso poderia gerar para o governo, nós já estamos em final de mandato do governo Temer, mas poderia gerar, no seu entender, a mesma consequência?
Isso é muito complexo. É complexo e difícil a gente precisar, Cristiano, porque a questão das pedaladas fiscais, que aconteceu com o governo anterior, é algo que passa por aí, mas ele vai muito mais além. Qual que é esse além? Questão política. Claro. Então, que é uma questão que a gente não tem como precisar, né? Principalmente em matéria de governo, do aspecto do tempo e espaço que nós estamos vivenciando. Mas que, a bem da verdade, a questão de predestinar, criar uma outra destinação para pagar títulos da dívida pública, que não aqueles que estão consignados no balanço do respectivo ano, com base na lei de responsabilidade fiscal, isso é notório, foi feito por vários governos. E aqui eu não estou defendendo questão partidária nenhuma, até porque não tem. Né? Mas a bem da verdade é que sim, respondendo objetivamente essa questão, poderia, então, utilizando de uma forma muito sintética o mesmo pressuposto que se baseou na questão anterior, poderia ser levantado aqui. Claro que isso depende de vontade política e outras coisas mais. Ok. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltaremos com o terceiro e último bloco do Justiça às Claras. É só um minuto. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Justiça às Claras 2018. O tema de hoje, pessoal, como vocês já viram, é a reforma tributária na visão do Dr. Rafael, professor e advogado tributário. Rafael, eu deixei para finalizar a sua entrevista o que realmente você entenda que essa reforma tributária, entre aumentos e diminuições de alíquotas e cotas, o que você pensa que ela realmente poderia ser melhor? A palavra seria se materializar. Seria através de uma simplificação, igual a gente estava conversando? Perfeitamente, Cristiano. Primeiro, é notório que ninguém aguenta mais, não apenas a alta carga tributária, porque todo mundo fala disso. Mas nós temos um lugar comum. Exatamente, mas nós temos uma coisa que muitos empresários não entendem. Ou entendem porque passam por isso, mas não entendem tecnicamente, que chama-se custo de conformidade. O que é o custo de conformidade? Isso é um conceito lá da economia. Custo de conformidade é aquele custo que não é diretamente vinculado único e exclusivamente ao pagamento dos tributos, e sim todos os custos para a manutenção da sua atividade empresarial. Bom, salários, despesas, aluguéis. Mas em matéria de tributos, nós temos o quê? As obrigações principais, pagamento dos tributos em si, e as obrigações acessórias. Aí que mora o problema. Que são o quê? As inúmeras emissões de declaração. Cristiano, é impossível o empresário hoje compreender, ainda que ele pague um profissional para isso, que entenda de todo o sistema estadual mineiro, da mesma forma que ele entende do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e do Pará, porque hoje, por causa da globalização, nós estamos em todos os lugares. Aí nós fomentamos o que nós chamamos de guerra fiscal, ou seja, um benefício que Minas Gerais me concede, ele não é aceito no estado, por exemplo, do Espírito Santo. Também virou lugar comum, que a gente já escuta essa questão há décadas nesse sentido, e não se resolve. Exatamente. Por questões políticas, volto a dizer. Bom, a quem interessa a guerra fiscal? Ao empresariado, jamais. Daí surge a pergunta irreflexiva para o nosso público. Interessa a quem? Aos políticos. Porque até que ponto que um Estado não vai aceitar, de acordo com a harmonia que nós temos entre os nossos entes federativos, um crédito que foi oferecido por Estado A, B ou C? Nós poderíamos ter essa divergência de interpretação? É algo inimaginável, num país, inclusive, de dimensões continentais como é o nosso. Daí, Cristiano, nós temos que ter uma simplificação, mas uma simplificação não só de tributos, conforme todo mundo defende, que estuda a matéria. Ou seja, basicamente nós manteríamos na tributação sobre a renda o imposto de renda, retiraríamos a contribuição social sobre o lucro líquido, que na verdade tem a
a mesma ideia, o mesmo fato gerador, por assim dizer, né? Da extinção da CSL. Seria exatamente da CSL, da contribuição social sobre o lucro, que incide sobre a receita ou faturamento das empresas. Nós aglutinaríamos a tributação sobre consumo, e aí a gente pegaria ISS, ICMS, etc. Aglutinaríamos essa tributação sobre consumo no IVA, que é o imposto sobre valor agregado. Transformar todo esse imposto num só. Num só. Ou seja, isso poderia fazer com que nós na condição de empresários, até de sociedade, a gente possa transitar mais livremente no nosso país. Porque a regra que vale aqui, basicamente, é a regra que vale no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, com algumas burocracias muito pertinentes da localidade, do regionalismo, como datas, né, calendários, aquela questão muito específica. Mas, tirando isso, é impossível que nós tenhamos aí, na verdade, eu até brinco com os meus alunos, não é um código tributário, não, é 1 milhão. Porque, além do Código Tributário Nacional, nós temos os códigos tributários, o quê? Dos municípios. E os regulamentos de processo tributário administrativo dos estados, cada um com o seu. Loucura isso. Ninguém consegue interpretar uma multiplicidade de normas como essa. Daí mora um grande problema. Por quê? Porque muitos acabam que, é claro que ninguém pode excusar do conhecimento da lei para não aplicá-la. Porém, é um erro que eu costumo dizer que é um erro no nosso sistema excusável, ou seja, é um erro perdoável. Sim. Porque, veja bem, muitas vezes eu deixo de recolher... É uma questão de bom senso. De bom senso, às vezes eu deixo de recolher porque saiu uma portaria do Ministério da... Olha, não é uma lei publicada no Diário Oficial, não, uma portaria que falou que aquele código agora não é o código 10, e sim o código 15. E aí eu recolho errado, eu tenho que pagar eu sou autuado por isso. Quer dizer, eu cumpri toda a minha obrigação, mas eu tenho que ainda pagar por isso, porque uma portaria, ato unilateral do representante daquele órgão, edita a seu bel prazer, pelas suas necessidades ali, e faz valer acima da lei ou acima da Constituição, como se fosse. Então nós temos que simplificar esse sistema. E claro que aqui eu quero deixar bem claro, não é uma simplificação igual ao Simples Nacional, que aí pode até ficar de proposta de outra pauta, que de simples não tem nada. É um sistema complexo. Complicadíssimo, muito complexo. Mas eu acho que nós temos, eu sou muito contra, Cristiano, comprar estrangeirismos. Explico melhor para o seu telespectador. Porque nos Estados Unidos é assim, porque na Europa é assim, então vai ser assim no Brasil. Não, a questão não é essa. Mas a bem da verdade é quando você vê que o mundo todo, o mundo inteiro está num caminho e só a gente está no caminho inverso. E isso é verdade? Isso é verdade. O sistema tributário nosso, ele, salvo me engano, ele é equiparado, por Luanda, na África, e por um outro país, também de língua portuguesa, que agora eu não me recordo o nome, que foi colonizado pelos portugueses, passou por uma guerra civil muito grande, que fica, salvo me engano, na Ásia. Mas, tirando isso, nós temos basicamente 3 países que adotam esse sistema. Basicamente. O mundo inteiro, o ocidental, veja bem, o ocidental, no qual nós estamos inseridos, eles trabalham com esse sistema de simplificação. Claro que não tem que ser uma simplificação a modo dos Estados Unidos, a modo da Itália, da Espanha, mas uma simplificação que atenda aos anseios da população brasileira, que tem as suas particularidades, por óbvio, que tem os seus regionalismos, por óbvio, mas é impossível nós nos mantermos no sistema da forma que está. É o momento, já passou desse momento, mais do que passou, de buscar realmente uma reforma tributária. Eu tenho muita esperança que no estado atual que o nosso país se encontra, na politização, no bom sentido da sociedade que vem ocorrendo nos últimos anos, diante das inúmeras dificuldades, tragédias, crises, casos de polícia mesmo, que o eleitor ele tem consciência
na hora que for escolher o candidato agora, e que force ele a tomar uma decisão nesse sentido. Porque da forma como está, para quem está de fora, simplesmente fica uma coisa impossível de ser administrada. Eu vou encerrar, eu vou pedir para você vir aqui um pouquinho antes da entrada do InSocial, que é um tema que eu, no Justiça às Claras, vai abordar, que em tese está para entrar em vigor, obrigatório para todas as empresas, agora em junho, salvo o melhor juízo, e que tem um reflexo desse conformismo, desse custo de conformidade. Ou seja, além de tudo, eu vou ter que ainda treinar os meus contadores, contratar contadores, advogados e pessoas para inserir um sistema que o governo federal cada vez arrecada no meu modo de ver, de forma errada, e distribui pior ainda. É verdade. Rafael, até o próximo programa. Então. Eu te agradeço mais uma vez pela acolhida e agradeço a atenção de todos os telespectadores. Pessoal, chegamos ao fim do Justiça às Claras dessa semana. Até o próximo programa.